lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No mês do orgulho LGBTQIA+, o TV Elas por Elas Formação recebe a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira. Ela fala sobre a importância da luta da população LGBTQIA+. Olá a todas, todas e todos, sou Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e quero primeiramente agradecer esse convite especial feito aqui pela Secretaria de Mulheres do PT para poder contribuir aqui nesse debate com vocês sobre um tema importante, principalmente para esse mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, no Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância de haver o debate sobre a população LGBTQIA+. Em outroras que a gente possa imaginar, na década de 70, 80, década de 60, era um tema muito espinhoso na sociedade, né? E aí não vou só focar aqui no Brasil, mas quero falar um pouco também em outras partes do mundo. Esse período, que é um período que relembra muito Stonewall, ele foi uma referência importante para vários países sobre a organização e a luta do movimento LGBTQIA+. Foi a partir dessa revolta que houve uma organização importante dessa população, que ocorreu em Nova York, num bar em Nova York, como eu disse, ali final da década de 60, início da década de 70, era um período muito adverso para essa população, porque havia constantemente confronto com a polícia, porque tinha uma associativa à aglomeração desse público, vista como um contexto muito pederatista e etc. E nesse contexto foi possível organizar o movimento a partir desses confrontos com a polícia, desses confrontos com a sociedade mais conservadora, sobre ter espaços de organização e espaços de confraternização por essa população. E a partir disso o movimento se organizou não só para ocupar as ruas por direitos, mas também se organizou para promover a primeira parada, que foi uma parada muito importante, 28 de junho. Então, a partir do dia 28 de junho, você teve a primeira parada LGBT, contou mais ou menos ali com 10 mil pessoas. Foi um momento simbólico de ato, mas deu ali um início de organização. Os Estados Unidos foi muita referência aqui para o movimento brasileiro, tanto que essa reprodução de ONGs que acabavam contribuindo para a forma organizativa que a gente tem logo no início, tem muita influência disso, né? Então, essas pessoas que participaram dessa revolta, que depois também organizaram uma parada, também passaram a organizar instituições que fizessem acolhimentos dessa população que fosse expulsa de casa, etc. E no Brasil a gente também viveu esse momento. E como sempre, o marco advindo da mão feminina, né? Das mulheres, né? Então, a gente teve o Stonewall feminino, a gente teve o Stonewall brasileiro, que foi no Ferros Bar, então, que foi um ato importante. Ali havia um conjunto de mulheres lésbicas que se organizavam a partir de um jornal chamado Xana Punxana, que nesse jornal tinha vários debates do campo político.
e a partir disso, essa data também ficou marcada para nós, que foi 19 de agosto, que foi um ato, inclusive, porque o dono do Ferro Bar não queria, então a ideia de ter o Xana com Xana não era só uma expressão da orientação sexual daquelas mulheres, mas tinha a ver também com uma série de momentos que a gente vivia naquele contexto, né? E a ideia de que o jornal teria um cunho com um viés extremamente comunista e que isso poderia, obviamente, chamar a atenção de outros setores. E nessa manifestação, que demarcou aí o 19 de agosto, logo em seguida veio o 29 de agosto também como uma data simbólica, que é fruto de uma organização de várias redes, mas aqui eu quero destacar duas de âmbito nacional, e obviamente teve muita organização local, mas eu quero falar das duas organizações nacionais, que foi a LBL e a ABL, que tiveram um fruto e uma participação de construção muito expressiva. Então você tinha um Senale, que era uma organização, que é um encontro que ocorre ainda hoje, que é de mulheres lésbicas, hoje muito mais amplo, né? Que tem a denominação hoje Senales Bi, porque ela inclui também as mulheres bissexuais, cis ou trans. Então há um espaço de amplitude de participação. A gente vai observando que cada movimento que ocorre desde o período da ditadura até os tempos atuais, a gente vai observando que o movimento vem se organizando de forma expressiva, inicialmente nas suas próprias expressões e organizações, e a gente vai ver um pouco isso lá na frente, né? Isso vai refletir na forma que as entidades se organizam, mas a gente observa que o movimento, a partir dessas diretrizes e lutas, então recomendo que vocês procurem um pouco a história do próprio Somos, que também fez parte desse contexto da construção estrutural do movimento LGBT brasileiro. Então, o movimento ele é um movimento novo comparado em algumas organizações, tem mais de 40 anos, mas é um movimento novo, com todo o histórico, mas sempre teve lideranças importantes, participativas, que incidiram. Nesse processo ali de década de 70, 80, você tem uma participação muito forte, né, inserida das pessoas que são LGBTQIA+, tanto no movimento feminista quanto no movimento sindical, em atos e participação pela luta de classe. E aí havia um conflito de ideias, né? Porque a ideia de quando você busca a luta específica dos segmentos, a luta de classes é uma luta plural, mas você tinha aí, obviamente, as especificidades dentro dessa diversidade. E essas especificidades eram um conflito de ideia e de discordância sobre a luta de classe, né? Então, dividir sobre grupos enfraqueciam a luta pela classe, o que não era. Nós tínhamos ali, né, o movimento feminista muito forte, o movimento negro, mas você também tinha representantes do movimento LGBTQIA+, mas também nessa luta, trazendo uma série de elementos para falar da importância da organização, mas que a luta de classe também olhasse para essas especificidades. E, obviamente, não foi um período fácil a organização das pessoas LGBTQIA+. Não, nem no campo da esquerda, muito menos na relação com o campo de direita, mas havia, por parte significativa da esquerda, e em tempos atuais ainda tem pelo menos um partido que de forma muito expressiva, que se vê muito do campo da esquerda, também ainda traz muito elementos contrários a essa organização. Mas aí havia uma dificuldade de uma compreensão que vai refletir a partir daí em direitos. O que eu estou dizendo a partir daí de direitos, né? Você fala da luta de classe, você fala do empoderamento feminino, da luta feminista, você fala da luta contra o racismo, e isso tudo vai culminar ali para a década de 80, a gente vai falar daqui a pouco do processo constitucional, mas havia uma concepção que esse debate não cabia no espaço das organizações sociais. Então você tinha muito, por exemplo, o relato do próprio movimento feminista, do movimento lésbico, que falava da resistência do movimento feminista, né, de se inserir e de conseguir também trazer essa pauta a partir de um olhar da orientação sexual. Então, as violências, os direitos, essas lutas também perpassavam sobre essas identidades. E que, obviamente, nem todas as mulheres eram heterossexuais e que nem todas as demandas se tratavam de forma igual. Mas havia inicialmente,
por alguns setores, uma certa dificuldade. E essa dificuldade ela vai ser superada com o decorrer do processo, mas a gente vai ver mais lá na frente também que algumas alas mais radicais acabam por transferir concepções para pessoas, para mulheres e travestis, mulheres trans e travestis na atualidade. Então, ali já, no debate da Constituição, a gente tem um primeiro entrave, na minha opinião, muito mais grave, que é quando você está tratando da Constituição, das cláusulas pétreas, e você tem, obviamente, não só pelos setores, não só pelos constituintes ali responsáveis para fazer a inclusão dessas identidades, da sociedade nessa pluralidade, mas uma dificuldade, inclusive, de alguns campos de esquerda dessa inclusão. Inclusive do próprio movimento social. Benedita da Silva foi uma figura, deputada, foi uma figura chave nesse debate da Constituinte. Foi uma das poucas constituintes que acabou por defender a pauta da população LGBTQIA+, mesmo quando o movimento negro fazia manifestações contrárias sobre sua existência e dependendo de alguns setores, inclusive num discurso muito radical, que era, no nosso segmento não existe esse tipo de pessoa. Então, a Benedita fez uma defesa muito categórica da importância do reconhecimento dessa população dentro desse debate da Constituinte, assim como o Genuíno também foi um parceiro muito importante nessa caminhada de defesa também de inclusão. Infelizmente, a Constituição se limitou a não trazer as questões da orientação sexual e identidade de gênero, o que fez ainda mais o movimento começar a entender o seguinte: precisamos nos organizar especificamente para lutar pelas nossas pautas se a gente quiser ser inseridos nesse debate e nesses instrumentos. E aí o movimento começa a se organizar de uma forma muito mais prática, primeiro muito centrado no centro-sul do país, porque havia uma dificuldade estruturante de deslocamento daqueles que estavam na região norte e na região nordeste. Então, você tem figuras que acabam saindo do nordeste e do norte para começar a passar, a incidir sobre a luta do movimento LGBTQIA+. A boa parte acabou se mudando para São Paulo. São Paulo é uma referência muito forte dessa luta. E nesse processo de organização, o movimento social começa a dizer o seguinte: olha, nós precisamos debater uma outra mazela que está vindo para a sociedade e que o público gay está sendo estigmatizado sobre esse tema, que era o período que a gente falava do HIV/AIDS. Então, foi um período que você demarca ali que é uma doença específica de um público, que só aquele público se transmitia aquela doença, dando a ideia de que essas pessoas eram responsáveis pelas suas próprias mortes, e fora, claro, todo um contexto de preconceito. E, paralelo a isso, se a gente pega, e aí convidar você para ver um pouco o Jornal Nacional, Fantástico, vamos olhar a Globo. Pega ali vídeos da década de 80 falando sobre a pauta LGBTQIA+. Procura LGBT, ou GLBT, porque era o período que a gente vai falar um pouquinho dessa mudança de sigla. Procura um pouco ali, você vai ver relato em que as pessoas são entrevistadas e dizem assim: você acha que essas pessoas têm direito ou não têm? Você acha que essas pessoas devem morrer? E as pessoas, muito tranquilamente, dando entrevista e dando suas manifestações, naturalizando, inclusive, a ideia de que esses corpos poderiam ser exterminados, porque era uma afronta ao contexto do debate da família, da moralidade, dos bons costumes. Então, termos pederastia eram muito associadas, inclusive, à população LGBTQIA+. O movimento continuou, obviamente, resistente, tentando se organizar nesse campo, né? Quando tem uma incidência maior na política pública, ela fica muito no arcabouço do Ministério da Saúde, por estar muito vinculada a essa questão da doença, do HIV/AIDS. Então, quando você falava de política pública em âmbito federal, você falava de política pública voltada no campo da saúde para essa população. Não havia uma inserção dessas pessoas, né? Não havia uma compreensão de que essas pessoas teriam que estar inseridas em outros temas. Mas o movimento continuava, obviamente, se organizando, realizando seus encontros,
as suas atividades, no sentido de compreender o seguinte: a gente existe e nós precisamos apresentar um arcabouço de luta do movimento. E é importante que nesse passo da construção do movimento, que sai do campo do GLS, né? As pessoas, mas por que não tem mais GLS, né? Que eram gays, lésbicas e pessoas simpatizantes. Assim, muito fraternalmente, todo mundo que é aliados, que não seja LGBTQIA+, é muito bem-vindo, mas não precisa ser simpatizante, precisa engajar na luta como militante, com uma pessoa que tem compromisso com a pauta dos direitos humanos. Então, o movimento começa a se organizar a partir das expressões de identidades e de orientações sexuais. Então, você passa a ter os gays, porque o G vem na frente, as lésbicas, bissexuais, aí você tinha um TTT, né? Travestis, transexuais, transgêneros. Então, você tinha ali uma expressão inicial do movimento, que, obviamente, o próprio movimento acaba que caminhando numa compreensão muito a partir das necessidades específicas. Tanto que, por muito tempo, o movimento lésbico atuou muito separado das organizações mistas de movimento, né? Por compreender que a luta precisava também perpassar pelo debate contra o patriarcado, o sexismo, o machismo, que isso você encontrava muito também no próprio seio do movimento. Então, estávamos refém desse processo, dessa influência, tanto do patriarcado, da ideia do papel da mulher, né? E que papel essa mulher deveria desempenhar na sociedade, e que, obviamente, isso se refletia também no movimento, né? E que não havia, naquele momento, uma compreensão dos próprios gays que o próprio patriarcado, sexismo e machismo eram instrumentos opressores da existência deles também, né? Enquanto a figura masculina, que não tinha um papel de ser o macho alfa, né? De procriar, de estabelecer uma família tradicional, etc. Então, o movimento lésbico começou a apresentar a importância de você reverter essa posição, né? Porque já havia uma visibilidade natural do público do gênero masculino, mas que o debate precisava também perpassar sobre outros corpos, né? E que havia ali uma necessidade de você também fortalecer essa luta. E nesse fortalecimento da luta, acho que é importante deixar claro que muitas travestis transexuais se somaram, inclusive, nesse importante passo, que era um passo de você fazer a alteração da letra do movimento GLBT para o LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, e aí seria só ter travestis e transexuais, e aí transexuais, tanto pessoas do gênero feminino quanto pessoas do gênero masculino. Obviamente, isso não expressava toda essa multiplicidade de expressões de identidade, de expressões de gênero, de orientação sexual, mas era o segmento que mais se organizava naquele momento. E a importância dessa organização fez que o movimento começasse a incidir sobre a política pública. Então, enquanto durante os governos do campo da direita, o movimento ainda estava muito concentrado sobre a luta da saúde, no campo da saúde, é no governo Lula que você começa a estabelecer uma outra relação, né? Porque vem um instrumento-chave que é a chamada participação social. Então, o próprio movimento, que já tinha um arcabouço, porque realizava uma série de encontros, e aí são vários encontros, gente, desde encontro de negros e negras LGBT, desde encontro específico de mulheres lésbicas e bissexuais, desde encontros de travestis e transexuais, porque elas também passam a se organizar especificamente, porque quando chega esse momento de 2002, você já tem um movimento organizado, ou em organizações mistas, a BGLT sendo a organização mais antiga, continua sendo a organização mais antiga da América Latina, inclusive, que era a principal referência que você tinha de organização nacional, mas você tinha ali outras organizações. Então, você tinha organizações específicas para a população trans, como você tinha organizações específicas para mulheres lésbicas e bissexuais. E nesse processo de organização dessa participação social é que as pessoas LGBTQIA+, deixam de ser vistas somente no âmbito do campo da saúde e passam a ser vistas como pessoas, cidadãos e cidadãs que têm direitos e que precisam também, em outros campos, ter a sua identidade reconhecidas. Então, você passa a ter debate na educação, você começa a ter um debate mais forte no próprio direitos humanos.
Era bem interessante, porque o Conselho dos Direitos Humanos, por exemplo, você tinha uma participação, geralmente muito mais simbólica, de alguma representação de movimento do público LGBTQIA+, mas é nessa provocação da participação social que vai se consolidar lá no governo Dilma, mas que é a partir daí, desses encontros, dessas conferências dos direitos humanos, que o movimento LGBTQIA+, também consolida a necessidade de ter um conselho específico para debater as necessidades desse público e uma conferência específica também para debater os interesses desse público. Mas é no Lula que você tem o primeiro plano de enfrentamento à homofobia. Então, a importância de um legado de construção e organização do movimento levou para que esse público, de forma tão recente, pudesse ser inserida na política pública e ser vista como participe de um processo organizativo da cidade e do campo, da floresta. Mas tem uma demarcação tão simbólica que, quando o movimento LGBTQIA+, teve a sua primeira conferência, a orientação que o Lula recebeu é que ele não fosse. E foi muito importante porque ele decidiu ir. E quando ele decidiu ir, ele fala algo muito, muito simbólico naquele momento, né? Vocês têm deveres, né? Vocês pagam impostos, mas vocês não têm automaticamente os mesmos direitos do tanto de deveres que a sociedade cobra de vocês. Então, é a partir do governo Lula que você inicia a primeira política. E a gente vai falar sobre saúde da população LGBTQIA+. Então, obviamente, paralelamente, enquanto os setores são criados, então você tem a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é onde vai ficar o arcabouço da pauta da população LGBTQIA+, você tem a Secretaria Especial de Mulheres, o próprio MEC, a partir do SECADI, que abre um espaço para debate sobre gênero, raça, mas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então, essa força propulsora do movimento permitiu que essas organizações começassem a incidir sobre políticas públicas. Para aqueles e para aquelas que não alcançavam esse instrumento de participação ou não tinham nenhuma possibilidade de alcançar esse instrumento de participação, mas que a partir daí teriam portas-vozes que pudessem fazer esse trabalho. E desse plano você desenvolveu o tripé da cidadania, que foi uma política importante para nós. Tem um momento muito importante que, obviamente, quando o movimento começa a ganhar maior visibilidade, porque passa a ter maior participação social, incidir mais sobre os interesses e atuar muito mais fortemente no Congresso Nacional, buscando a criminalização da LGBTfobia, né, que é o PL 122, o famoso PL 122, que nunca foi para frente. Então, relembrando que foram mais de 2 décadas sem nenhum encaminhamento por parte do Congresso sobre temas que envolvessem a questão da criminalização, o movimento também começa a promover o advocacy dentro do Congresso, no sentido de incentivar, inclusive, e de se organizar a partir de parlamentares que entendiam a pauta de direitos humanos e se agregavam. O próprio movimento conservador religioso também já atuava, já trazia como elemento a população LGBT como um dos indivíduos que precisavam ser enfrentados, combatidos, né, que a sociedade precisava ser protegida dessas pessoas. Tem uma demarcação que eu acho muito interessante do que a gente viveu com as eleições do Bolsonaro, é que o Bolsonaro podia ser uma novidade para muita gente, mas não era uma novidade para o movimento LGBT. O movimento já lidava com ele dentro do Congresso. Então, o legado de história dele já era um legado de discurso homofóbico, de ataque direto a essa população, como demais outros segmentos, né? As mulheres, negros e etc. E nesse contexto da organização do advocacy dentro do Congresso, você também tinha, obviamente, com isso, paralelamente, uma atuação deles, fora do Congresso para dentro do campo executivo. Então, incidiam também para impedir que políticas fossem desenvolvidas para a população, e que o movimento cada vez mais tentava fazer uma organização e uma unificação sua para conseguir fazer um enfrentamento, já que não tinha concessão de rádio, TV, outros instrumentos, e que essas organizações, na sua ampla maioria, eram mantidas com doações dos seus próprios voluntários. A importância dessa organização é que você teve, por exemplo, a incidência dentro do Disque 100. A importância dessa organização é porque você, na Conferência de Mulheres, pôde debater diversidade e dizer é importante o Ministério ter um espaço como esse, de organização que debata a diversidade dessas mulheres. Então, você passa a ter uma coordenação da diversidade, que ela é advinda dessa participação social a partir das conferências. Então, uma incidência do movimento organizado
dentro dos temas da sociedade relevantes e organizativos. E, paralelamente a isso, os setores conservadores caminhando lado a lado também nessa atuação. No governo Dilma, a gente vai ver isso de forma um pouco mais nítida, um pouco mais consolidada, né? Então, você tem aí, a partir de 2010, um discurso muito forte sobre um chamado kit gay, que nunca existiu, mas que foi vendido dentro da sociedade e a esquerda não só como toda, mas o próprio PT, que achava que era muito mais fácil não fortalecer o discurso deles, então, ao não debater o tema, era melhor para as pessoas e para a sociedade como um todo, o que vai, no decorrer das eleições seguintes, comprovar que foi um equívoco essa decisão de não fazer o enfrentamento desde o início sobre o tema, né? Em 2018, ela veio fortemente com o discurso do kit gay, e aí o campo da ideia da moralidade, dos bons costumes, da família tradicional brasileira, etc., vão se tornando instrumentos que vão se consolidando ao decorrer dos processos eleitorais. O governo Dilma foi um governo muito difícil para a pauta LGBTQIA+, diferente do Lula, que você vê numa crescente e sendo inserido nas políticas públicas de vários temas e vertentes. O movimento passa a ter muita dificuldade no governo Dilma para dialogar. Primeiro porque você tem aí um arcabouço evangélico conservador muito mais consolidado. Você também passa ali, a partir de 2014, a ter uma expressão e uma bancada muito significativa de evangélicos, mas que contava com dois parceiros importantes, né? A da bala e a da Bíblia. A da Bíblia, desculpa, e a do boi. Então, você tinha ali 3 setores que se unificavam na pauta. Então, esses setores atuavam no sentido de impedir que as ações que envolvessem os interesses da população LGBTQIA+, avançassem. Mas, diferente do movimento LGBTQIA+, que continua incidindo fortemente só no campo executivo, apesar de fazer um paralelo no campo do advocacy no legislativo, a bancada evangélica começa a se organizar em outros setores. Então, ela já começa a pensar o executivo de maneira mais incisiva, ela começa também a pensar o jurídico. Então, assim, a associação, inclusive, de juristas evangélicos já decorre dessa organização de 2014, inclusive deles, mas eles começam a incidir sobre temas que são dos nossos interesses a partir dos municípios. Então, o PNE, o Plano Nacional de Educação, estadual e municipal, passam a ser alvos constantes. E aí começa a iniciar um discurso que vai ganhar muito mais força agora, mas que é a chamada ideologia de gênero, né? Que já era usada ali pela Igreja Católica ali na década de 60 e 70, mas você vai ter esse termo voltando muito fortemente em função das pessoas trans e travestis nesse contexto. Então, são corpos que precisam ser combatidos, que existe uma ideologia e que essa ideologia era para converter, e aí sempre teve uma ação muito bem orquestrada da ideia de proteger as crianças e adolescentes, que é um bem que toda e qualquer pessoa quer proteger, quer cuidar, pessoas de boa índole querem cuidar e proteger. Então, essa ideia vai se massificando na sociedade. Primeiro, de que o PT quer transformar as escolas num ambiente em transformar meninos e meninas, e meninas e meninos, um ambiente de sexo, de esquerda, etc. Então, começa a ser propagados muito mais outras formas de manipulação da sociedade sobre a ideia de que o PT é um partido sem moralidade e que fortalece um segmento que ainda, há tempos ainda, se usa muito associativa da pederastia ainda junto ao movimento. Então, nessa organização e nessa resistência do movimento, o judiciário começa a ser uma alternativa. O Congresso não dá resposta, vamos usar o judiciário como um caminho para reconhecimento de direitos. E desse reconhecimento de direitos, a gente está falando de incluir o parceiro ou a parceira na declaração de imposto de renda. Gente, eu estou falando do ano 2000 para cá, do tempo que os direitos começam a incluir, ainda de forma tímida, esse segmento social dentro dos direitos civis. Então, nós estamos falando de declarar o companheiro e companheira no imposto de renda, eu estou falando do direito ao nome social, eu estou falando do direito à adoção,
Eu estou falando do direito à união civil, do reconhecimento da união entre pessoas homoafetivas. E aí, quando eu digo união, é no campo civil, não tem absolutamente nenhuma relação com igrejas, porque isso foi um outro grande arcabouço que eles usaram. O movimento evangélico conservador usou esse discurso muito fortemente. Eles querem reconhecer isso para obrigar padre e pastor a casar. Esse nunca foi o debate sempre foi de reconhecimento e direitos civis. Então, essa organização do movimento permitiu que essas lutas pudessem avançar. Infelizmente, não no âmbito de política de Estado e nem em âmbito de força de lei. Então, acabou que, já que o Legislativo não cumpriu seu papel, passa o STF ser o principal parceiro nessa luta. Então, em pouco tempo, a gente tem 4 anos que a gente criminalizou a LGBTfobia, usando a lei de racismo como uma vertente para enquadrar os crimes de ódio, a violência em função da orientação sexual e identidade de gênero para pessoas LGBTQIA+. Então, enquanto o Congresso não vai legislar sobre o tema, porque essa é uma decisão do STF, permanece aquilo que o STF decidiu. Então, todas as alterações dispositivas que a gente tem hoje no dia atual sobre injúria racial e racismo na lei penal, ela também continua enquadrando, incluindo essas pessoas. E a partir disso também a gente tem a surpresa do golpe. E com a surpresa do golpe começa o desmonte da política pública. O desmonte da política pública começa no governo Temer. Ele vai se consolidar no governo Bolsonaro. Mas no governo Temer, a atuação muito mais forte dele foi da política voltada para a população negra. Então, havia ali um viés muito mais fincada no desmonte dessa política. Mas é no governo Bolsonaro que você vai ter oficialmente o desmonte da política LGBTQIA+. E é no governo Bolsonaro que você tem um desmonte até o primeiro semestre de 2020. Mas o movimento continua no Conselho, no CNCD LGBT, que também vai ser extinta pelo governo Bolsonaro, porque era um instrumento de participação social, mas era um conselho deliberativo, né? Quando ele começa a fazer a alteração dos conselhos, Marco Aurélio no STF dá o parecer parcial ao PT, e aí, nesse processo desse parecer parcial do PT, que foi dado pelo Marco Aurélio, só não alteraria os conselhos que foram criados por lei. E como o Conselho LGBTQIA+, não foi criado por lei naquele momento, ela foi extinta pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, no primeiro momento de atuação dele, o primeiro instrumento que ele extinguiu foi o SECADI, dentro do Ministério da Educação, que tratava de gênero, raça, orientação sexual e identidade de gênero, como eu falei anteriormente. Mas ele começa a desmontar toda a política. A única política que Bolsonaro não desmontou foi a política do kit gay. Essa foi a única que você não vai encontrar nenhum registro, porque ela nunca existiu. Então, apesar de ter sido um instrumento de campanha muito forte, usado por ele, mas ela nunca existiu, logo ela não foi feita. Nesse período de 6 anos, o movimento LGBTQIA+, buscou formas de se manter vivo e tentar, a partir de outros instrumentos ainda jurídicos, não ter mais ainda violações de direitos humanos. Então, o Disque 100 parou de ser um instrumento que o movimento podia usar, então, de denúncia de violência, porque o Disque 100 passou a ser um instrumento de perseguição ideológica. Então, para denunciar professora que em sala de aula debatesse questões de gênero, raça, etnia, etc. Então, o movimento LGBTQIA+, criou um movimento nacional, popular, LGBTI+, onde você tinha todas as organizações sociais, ou melhor, quase todas, porque a gente tem algumas, 1, 2, 3 organizações que ficaram dialogando no governo Bolsonaro, mas as demais organizações resolveram criar uma ação, que foi uma ação importante, de resistência a esse período de golpe e a esse período de governo fascista. E que foi o período que também teve muito mais denúncias junto à ONU e à OEA sobre violações. Muitos LGBTQIA+, por questão de segurança, eu vou trazer Jean Willis como um exemplo disso, saíram do país, inclusive, para garantir a sua vida, porque estavam sob fortes ameaças e o Estado não protegia essas pessoas. Enquanto isso, a gente via ali uma série de mecanismos de políticas sendo criados. O Ministério dos Direitos Humanos deixa de existir para existir uma unificação de ministérios com o termo família. E aí você tem uma Secretaria de Família que fazia viagens fora do país para fazer conversa com outras alas conservadoras para falar sobre a ideologia de gênero e a estratégia que estava sendo usada no Brasil. E o movimento o tempo todo
resistindo e buscando resistir nessa luta. E não é à toa que você tinha uma expressão muito grande das pesquisas, das poucas pesquisas que saíram das últimas eleições agora, entre Lula e Bolsonaro, umas pesquisas com um alto índice da população LGBTQIA+, votando no Lula. Primeiro porque ele tem essa referência como uma figura que trouxe a política pública para a centralidade, trouxe essas pessoas para a centralidade dessa política, e obviamente porque a gente vivia um cenário de terror com o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu, durante toda a sua gestão, sempre usar termos que incentivavam um discurso de ódio e que, ao mesmo tempo, também achincalhavam a existência da população LGBTQIA+. Então, o movimento se manteve resistente, Lula ganhou, a gente retomou o país, participamos da transição de governo, acho que é importante dizer isso. E é a partir dessa luta do movimento é que você tem hoje, finalmente, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, né, dos direitos e promoção das pessoas LGBTQIA+, que é a companheira Simila Rá, que é a nossa secretária, é uma secretaria vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Mas eu quero dizer, gente, que em todo esse processo de organização do movimento, a importância da esquerda, apesar das críticas que a gente possa ter, às vezes, o que a esquerda deixa de fazer no enfrentamento, seja sobre a pauta de mulheres, pautas negras ou pautas da população LGBTQIA+, a importância da organização e o diálogo com o movimento social para dar diretrizes. Se a gente tem hoje o direito de incluir nome social nas urnas, sem precisar fazer retificação do documento, sabe que a gente teve uma senadora, Fátima Bezerra, a gente teve o PT incidindo junto ao TSE para garantir direitos. Então, a gente sempre teve importantes parceiros nessa organização, se fosse do PT, do PSOL, do PCdoB, nessa organizativa. Mas a importância do movimento foi garantir vida, que é a partir do movimento que você começa a gerar dados de violência, né? Então, pegar os dados do jornal para dizer, olha, o país está matando. Então, está matando travesti, está matando transexual, está violentando lésbica, está ferindo gay. Então, a partir dessa organização é que você começa a dar vozes para essa violência que existe e vozes para a necessidade de ser incluído na política pública brasileira. E vozes para ser incluído enquanto pessoa nessa luta. Avançamos? Avançamos, recuamos, estamos dando novamente passo. Não será um processo fácil, obviamente. A gente começa o ano com mais de 15 projetos anti-LGBTs inseridos hoje na Câmara, com expressões muito fortes de setores conservadores, com muito mais bloco do que nós, e que criminaliza, que busca criminalizar os corpos. A gente tem um projeto que busca criminalizar pais e mães que prestem assistência para criança e adolescente que é transexual. Então, e o movimento continua incidindo no sentido de resistir, de lutar. Mas, obviamente, essa organização nos permitiu ocupar espaços de poder, que depois a gente vai falar mais lá na frente sobre isso, mas a importância da organização nos permitiu ocupar o Congresso Nacional, as câmaras municipais, as assembleias legislativas. E que teve um papel importante, que nos permitiu usar o judiciário, de ocupar o executivo, de estar em outros espaços, mas de ser solidários e solidárias também na luta. A importância do movimento tem a ver com a vida. A importância do movimento ter se organizado no mundo e continuar se organizando é para que coisas absurdas como acontece na Uganda não se tornem natural em lugar nenhum. Para que a gente não naturalize o que acontece na Rússia. Para que a gente compreenda que a liberdade de ir e vir, a liberdade de amar, de viver, de existir, ela não pode estar pautada na religião, ela precisa estar pautada na vida, do bem-estar do outro. Então, tem muitos países que ainda criminalizam a população LGBTQIA+, a gente tem muitas pessoas que resistem a esse processo, mesmo sobre ameaças diárias de morte ou de execuções que ocorrem em alguns países. É muito comum, se vocês observarem uma série de lideranças que saem dos seus países, que ainda criminalizam esses corpos. Então, a luta do movimento é a luta pela vida. Então, acho que é central isso de vocês compreenderem. Quero sugerir para vocês bom material para vocês lerem, para falar, pô, já não fiquei interessada sobre a ditadura. Gente, a ditadura, procura a leitura do professor Renan Quinalha, um material muito bom que fala sobre história. Inclusive, o governo está, o Ministério dos Direitos Humanos está criando uma comissão Memória e Verdade sobre a população LGBTQIA+, para falar desse período da ditadura, que pouco é visto. Quer conhecer mais um pouco da luta do movimento social, procura o site da ABGLT, procura o site da ANTRA,
que são organizações, a LBL também. A LBL foi a organização, por exemplo, nós temos a primeira pesquisa voltada sobre a população lésbica no país. É a primeira do mundo, inclusive. Não existia nenhuma pesquisa específica. Então, procura a Lesbocenso, que você vai encontrar um pouco das informações dessa pesquisa, que é importante, é fundamental para entender um pouco da realidade das mulheres lésbicas. Você quer entender um pouco como é que foi a situação da população LGBTQIA+, durante a pandemia e sobre as eleições, procura o Vote LGBT. Então, depois eu vou dar aqui o link para vocês poderem acompanhar, dar uma olhada, entrar, e quiser se aprofundar mais sobre o tema. E aí, qualquer coisa, nos segue lá no Instagram, que é @LGBT_do-PT. Vem com a gente, vem se organizar também aqui, estamos à disposição sempre da luta. Obrigada novamente à companheira secretária Anne Moura, estou sempre à disposição para compreender. Tchau, gente, boa aula para vocês, sucesso aí na formação. No mês do orgulho LGBTQIA+, o TV Elas por Elas Formação recebe a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira. Ela fala sobre a importância da luta da população LGBTQIA+. Anote na sua agenda para não perder nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.